Sejam bem-vindos a este programa Oração pela Igreja. Eu sou Joaquim Dias e estou aqui na Ângelos TV. Ao longo desta semana, temos vindo a rezar pelos valores. E hoje partilho convosco o valor da educação. Educação no amor. Esta educação que precisa ser dada com amor. Esta pedagogia de cada um de nós para com os nossos filhos, mas também entre casal, mas também entre comunidade. A educação tem este valor imenso quando é passada com amor. E quem está a ser educado acolhe com amor, isto é, de facto se forma, de facto recebe com amor aquilo que lhe é passado. E assim vai crescendo, assim vai sendo educado, assim vai sendo edificado. Numa sociedade que hoje já se perdeu de muitos valores, onde muitas vezes fazemos as coisas por imposição, por autoritarismo, porque eu quero, eu posso, eu mando. Mas não é por aí o caminho. O caminho será sempre, sempre, sempre pelo amor. E partilho convosco um texto que trago hoje e ao longo desta semana trazerei vários textos para partilhar convosco sobre os vários valores que precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à origem, voltar a valorizar aquilo que de facto tem valor. E a educação é um valor principal da nossa vida. Sem haver esse equilíbrio, esse cuidado, essa conduta, esse sentido, certeza absoluta que andamos um bocadinho à deriva e muitas vezes nos leva a que possamos cometer erros às vezes crassos. Mas partilho convosco este texto, Educação no Amor. E diz assim o autor: a educação consiste em dirigir e orientar a formação de uma pessoa de modo a ensinar-lhe e orientar-se sozinha. Este é o principal conduta da educação. Depois continua. A educação deve lançar as bases, princípios, contribuir para criar os hábitos iniciais necessários, traçar decididamente o caminho a percorrer e ensinar a pessoa a orientar-se e a assumir a responsabilidade de si mesma. Todo educador deve tender a tornar-se desnecessário, embora seja necessário durante algum tempo. Deve recordar-se que aperfeiçoa uma liberdade à qual tem de ensinar e amar. Ou seja, o educador não pode educar para que ele seja sempre necessário, mas educar para que livremente a pessoa possa caminhar sozinha. E caminhar sozinha na liberdade e no amor. Deve ensinar esse amor. Mas continua o autor. A lei fundamental da existência é o dom. Dando a própria vida, aprende-se o que é viver e aprende-se também a amar-se a si mesmo. Há, porém, algumas relações onde isto é mais radical. Por isso, o matrimónio é um sacramento e é o modo normal através do qual aprendemos o que é a vida. Aprendemos a ser adultos. É a realidade mais poderosa de educação do homem adulto. Antes disso, antes do enamoramento, a relação com o pai e com a mãe é a relação que marca a nossa carne, no formar-se do nosso corpo e da nossa psique. A lógica do dom aprende-se o que significa uma relação de amor. Uma relação em que se respeita e se é respeitado. Aprende-se o perdão, porque toda a relação entre as pessoas passa pela experiência do limite e tem necessidade de perdão. E ver crescer em tudo isso a sua própria interioridade pessoal.
é nestes princípios que nós educamos. Como diz aqui o autor, numa relação, nós aprendemos a lógica do dom. Aprendemos o que significa uma relação de amor. Aprendemos o que significa respeitar e ser respeitado. Aprendemos o que significa perdoar e ser perdoado. Aprendemos esta experiência de crescer, não é? A nossa própria interioridade pessoal. O que é que eu semeio dentro do meu coração? O que é que está dentro do meu interior? E muitas vezes nós deixamos que entre tantas coisas, tanto lixo, tantas situações que não nos ajuda a termos um interior de bondade, um interior de perdão, um interior de amor, um interior de se dar, um interior de respeitar, um interior de acolher as diferenças, conviver com as diferenças com os outros. Muitas vezes nós deixamos que o nosso coração, o nosso interior, seja poluído com outras coisas, com outros, até outras ideologias, outras formas mundanas de, muitas vezes, escurecer ou obscurecer o nosso coração. E por isso somos convidados hoje a pedir a Deus, esse Deus de bondade, esse Deus de amor, esse Deus que nos dá este dom para amarmos e sermos amados, este Deus que se dá a cada um de nós para que nós possamos ser esses homens. E, ao sermos esses homens, sejamos testemunhas, sejamos educadores no amor e com amor. Quando educamos um filho, não é com berros, não é às palmadas, não é com violência, mas com amor. Aprende muito mais com amor do que com imposições, com autoritarismo. Mas também na escola, os professores com os alunos, também é na docilidade, é na compreensão, é saber cuidar de cada um de forma diferente uns com os outros, que nós vamos aprendendo de facto e ajudando aqueles jovens a crescer de facto na escola, na aprendizagem. Não é medir todos pela mesma tabela, pelo mesmo nível. Cada um é diferente. Cada um vive, muitas vezes, situações e realidades na sua família, na sua vida, na sua comunidade, de diferentes dos outros. E por isso, quando eu olho para os alunos, eu não os posso olhar todos da mesma maneira. Preciso olhar, alguns eu preciso dar mais atenção, a outros eu preciso abraçar, a outros eu preciso escutar, a outros eu preciso, às vezes, ajudar a que ele endireite mais o seu caminho, perceba que está, às vezes, fora do caminho, que está a ser, naquele momento, um pouco incómodo, mas com esta docilidade do amor. Mas também nós, adultos, somos educadores e somos educados. Com a relação com a esposa ou com o esposo, aquilo que o esposo gosta, aquilo que o esposo não gosta, aquilo que a esposa gosta, aquilo que a esposa não gosta. Saber compreender um ao outro, saber perdoar um ao outro, saber respeitar um e outro, os seus limites, as suas misérias, as suas fraquezas, as suas limitações. E quando assim nós soubermos, de facto, este mundo, esta sociedade, estas famílias, esta igreja será melhor. Mas está nas nossas mãos. Educar com amor. E o maior educador e o exemplo e o modelo de educador foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo aqueles que o acusavam, mesmo aqueles que o tentavam tirar, muitas vezes, do sério, tentar arranjar algum pretexto para o condenar ou para se contradizer, Jesus educava-os sempre no amor. Quando aquele pergunta sobre o que deve fazer para amar, qual é o seu próximo, Jesus usa esta pedagogia ao educar da parábola do bom samaritano.
não é? E pergunta, afinal, quem é o mais próximo, não é? É aquele que mais necessita. Ou quando lhe perguntam sobre o sábado, como é que o sábado, se o sábado devia fazer, não devia se alimentar, não devia trabalhar, porque ele cura aquele homem num dia de sábado. E Jesus questiona se o sábado é feito para o homem é feito para o sábado. E questiona, quando os vossos animais estão com fome, vós no dia de sábado não indes dar de comer? Quando, de facto, um animal cai num buraco, vais deixá-lo estar lá no buraco, não vais tentar tirá-lo para o salvar? E é aqui que, sem acusar, isto é, educa com amor. E nós também precisamos aprender desse modelo que é Jesus Cristo, esse mestre que é Jesus Cristo, que nos ajuda com as suas parábolas a sermos melhores, a sermos mais humanos, mais cheios de amor. E por isso, queridos irmãos, é nesta caminhada que vos convido a rezarmos juntos pelo amor. Rezarmos a Jesus que nos ajude a sermos mais amorosos uns com os outros. A que a nossa reação seja não uma reação, mas seja uma atenção para com os outros. Para com aquele que necessita do meu apoio, para aquele que necessita do meu amparo. E por isso, queridos irmãos, convido-vos a rezar neste momento comigo este Pai Nosso. Pai Nosso que nos ajuda a rezarmos por aqueles que não nos amam, por aqueles que às vezes nos querem prejudicar, que nos desejam mal, mas nós não desejamos o mal a ninguém. Livrai-nos de todo o mal, não é? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É nesta oração que somos melhores homens, melhor mulheres na vida adulta. E assim também ajudamos os nossos filhos no seu crescimento. Então, comigo, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também esta Ave Maria, pedindo a docilidade de ternura de Maria, para com as nossas crianças, para com os nossos idosos, para com aqueles que mais necessitam da nossa vida. E rezemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, continuemos a rezar para que saibamos educar com amor e no amor. A maior educação é aquela que se realiza e se faz com amor. Os princípios devem ser sempre, ou as bases, como partilhei convosco do texto, os princípios e as bases devem ser sempre no amor. O maior alicerce é a coluna do amor, para que sustente toda a nossa caminhada e saibamos educar novos homens, novas mulheres para um mundo novo, um mundo melhor. Da minha parte, queridos irmãos, me despeço, até amanhã, se Deus quiser, com um grande abraço e um bem-aja a todos vós.